welcome to one more class. Olá todo mundo, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo que nós vamos ter a nossa aula de hoje. Aula de número 24, o objeto de conhecimento, conectores textuais básicos, and, but, or, so, produção de textos, comparação simples, no detalhamento, construção de diálogos colaborativos com diversidade de opiniões. Então vamos para mais uma aula. Muito bem, hoje nós vamos falar de conectores e vamos entender para que eles servem, por que eles são importantes aqui no ensino de língua inglesa. E antes da gente entrar no assunto, assista esse vídeo, essa animação, para você entender como que eles funcionam na nossa aula. Muito bem, então você observou aí um conector, né? Em um outro contexto, completamente diferente, mas essa imagem ou essa animação, ela serve para nos mostrar a função deles. É por aí que a água ela vai fluir melhor, né? Se ele não estiver aí, então você tem um problema, né? Ela não passa, ela não flui, então ela atrapalha a fluidez. Isso não acontece apenas em encanamentos, onde passam as águas, mas também funciona no nosso texto, para que ele seja bem fluido. Observe, por exemplo, se eu tenho duas frases. Se eu coloco duas frases, como vai aparecer aqui, ó. Olha essa primeira, I like açaí. E a outra, I like fish. Obviamente, nós entendemos essa frase. Eu gosto de açaí, eu gosto de peixe, mas você percebe que aqui nós temos uma pausa que é brusca, então que atrapalha um pouco a fluidez da nossa fala. Então os conectores eles vão ajudar para que nós tenhamos uma frase mais construída, mais bem elaborada. Olha o and aparecendo aí, ó, né? Então eu posso usar um conector para ligar essas duas frases. Então eu ligo agora o I like açaí, o eu gosto de açaí, com o I like fish. Então eu posso ligar essas duas frases. E aí olha como fica bem mais fluido na hora que a gente fala, né? Eu posso dizer ao invés de I like açaí, I like fish, eu posso então estar dizendo I like açaí and I like fish. I like açaí and fish. Veja como o conector melhora, né? A fluidez da minha fala, a fluidez aqui do texto. Então, os conectores servem justamente para isso, para ligar frases, né, e orações em um texto, seja em português e aqui no nosso caso em inglês, como nós estamos vendo. Vamos ver mais um exemplo. Agora eu quero mostrar para você como que seria um texto sem as conjunções. Olha só esse texto. Você tem aqui. I woke up, I got dressed, I ate breakfast, I left home, I arrived at school, I studied, I went home, I watched TV, I slept. Então, olha só, se eu fosse traduzir, seria eu acordei, eu me vesti, eu tomei café da manhã, eu saí de casa, eu cheguei na escola, eu estudei, eu cheguei em casa, fui para casa. Eu assisti TV, eu dormi. Veja que você até compreende, mas tem alguma coisa estranha nesse texto. Parece que tem pausas nele que atrapalham a fluidez, né? É como aquela imagem que a gente viu ali do encanamento, a água não passando, não fluindo, atrapalhando ali a fluidez daquela água. Então aqui o meu texto também ele está sem fluidez,
Porque ele está sem os conectores. Eu preciso ligar essas frases, né? Quando eu ligo essas frases com esses conectores, ele melhora, né? O meu discurso melhora, a minha fala. Veja como ele fica, então, com esses conectores. Dá uma olhada. I woke up and got dressed. Olha, já melhorou, né? Eu acordei e me vesti. After that, mais um conector aqui, depois disso, eu tomei café da manhã and left home. Então, eu tomei café da manhã e então saí de casa, né? E saí de casa. Olha o and ali funcionando como conector. I arrived at school, where I studied. Então, eu cheguei na escola, onde eu estudo. Then, I went home. Então, eu fui para casa. I watched TV and finally slept. Eu assisti TV e finalmente eu dormi. Percebe, então, aqui que o texto com os conectores tem essa fluidez. Então, o que mudou no texto? Nós podemos constatar aqui que mudou justamente isso. O texto com conjunções, ele tem fluidez, ele tem sequência lógica, né, no caso, e ele tem mais clareza. E por que isso acontece? Porque as ideias estão conectadas, como uma narrativa real. Não são apenas frases soltas ou desconexas, separadas, né, como se estivessem embaralhadas. Não, elas estão interligadas. Então, os conectores, elas ajudam o leitor a entender o tempo, a entender a ordem, a adição, a causa e consequência, como nós vamos ver na nossa aula. Cada conector tem uma função específica dentro do texto. Ele procura passar uma ideia, aquela frase, aquela oração ou a oração que vai vir. Então, é muito importante nós entendermos o tipo de conectores que temos e como eles funcionam em cada oração. Então, vamos começar a ver alguns conectores. Vamos começar, então, aqui com o conector AND. AND, que a gente traduz pelo I, né? Então, por exemplo, como nós vimos ali no início da nossa frase, né? I like açaí, I like fish. Então, eu posso somar, né? A ideia ali é somar. Eu tenho duas ideias sendo adicionadas ali. Então, eu gosto de açaí e eu também gosto de peixe, né? Então, I like açaí and fish. Então, olha só, se eu quero adicionar ideias, se eu estou falando de ideias que estão se somando na minha frase, no meu texto, na minha oração, o conector que eu vou utilizar é o conector AND, né? Que pode ser traduzido pelo nosso I, né? Em português. Então, nós temos aqui um exemplo. I like soccer and basketball. I like soccer and basketball. Então, perceba que se ela tivesse sem os conectores, eu teria que dizer I like soccer, I like basketball. Então, mas eu juntando, essas ideias se somam, I like soccer and basketball. Ou seja, eu gosto das duas coisas, né? Do futebol e do basquete. Olha a próxima frase. She is studying and listening to music. Então, ela está estudando e ouvindo música. Mais uma vez, a ideia aqui é de soma, de adição de ideias, de adição de ações. Eu estou fazendo uma coisa e outra. Eu gosto disso e também daquilo outro. Então, aqui, ó, I like, né? Então, o she is studying, I like, eu gosto, e she is studying, ela está estudando. E ouvindo música. Então, as ideias estão sendo somadas aqui. O conector AND traz essa ideia. Mas, muitas vezes, na minha frase, na minha oração, eu não quero somar as ideias, eu quero contrapor as ideias. Eu quero dizer algo e, então, depois falar algo que contrapõe isso. E nós temos um conector que funciona para isso também, e é o conector BUT. Veja só, eu tenho aqui o conector BUT, que pode ser traduzido como mais, na ideia de contraste. Se o primeiro conector ele dava a ideia de adição, então você vai lembrar aí do sinalzinho de mais ali, mas agora você tem a ideia de contraste. Então o BUT ele contrapõe uma ideia, né? Então olha o exemplo que nós temos aqui. I like soccer, but I don't like basketball. Eu gosto de futebol, mas eu não gosto de basquete. Veja que na primeira eu tenho a ideia do eu gosto, né? I like. E na segunda oração eu tenho a ideia do não gosto. Então são
ideias que são contrapostas, são opostas. E aí o conector que liga duas ideias opostas é o but. Pode ser traduzido como mais, como porém. Então, I like soccer, but I don't like basketball. Eu gosto de futebol, mas eu não gosto de basquete. Veja isso como funciona no segundo exemplo. He is tired, but he is studying. Então, a primeira oração, ele está cansado. He is tired. Quando você pensa que ele está cansado, então você pensa que ele vai descansar, que ele vai dormir, que ele vai fazer alguma coisa para eliminar o cansaço. Mas aí, como o que eu vou dizer logo em seguida é algo que não condiz com essa minha suposição, então eu vou contrapor essa ideia, aí eu uso but. But he is studying. He is tired, but he is studying. Ele está cansado, mas, porém, entretanto, ele está estudando. Então, são ideias aí que se contrapõem e eu percebo isso pelo uso dos conectores, né? Então, já vimos dois conectores aqui. Vimos conectores de adição, né, que é o AND. Nós vimos agora um conector que dá a ideia de contraste, que é o but. Agora, às vezes eu não quero nem adicionar, eu não quero nem contrapor, às vezes eu quero apresentar opções. Às vezes o que eu quero dizer, ou o que eu quero escrever, ou o que está no meu texto, são duas opções sendo apresentadas. E aí eu tenho um conector que vai me ajudar nessa ideia. Então veja só o próximo aqui. Nós temos o conector OR, né? Então, que é de escolha. Veja só. Então eu tenho no primeiro exemplo aqui, ó. Do you want juice or water? Então, você quer suco ou água? O or, ele pode ser traduzido pelo ou, né? Então, quando você quer apresentar duas opções, como eu posso dizer assim, você pode dizer, você quer isso ou aquilo. Então, esse ou aí está funcionando como um conector de escolha. Em inglês, nós temos a palavra or. Então, no primeiro exemplo, como nós vimos aqui, eu tenho, do you want a juice or water? Então, você quer suco ou água? Então, aqui o or funcionando como essa opção de escolhas. Eu estou apresentando duas opções. Olha só nessa segunda frase agora. We can watch a movie or play a game. Então, o or, mais uma vez, ele está me apresentando duas opções. Watch a movie, assistir um filme, or play a game, jogar um jogo. Então, nós podemos assistir um filme ou jogar um jogo. Veja que a ideia é de duas opções. Eu posso traduzir esse or por ou. Então, a ideia de escolha aqui sendo bem apresentada, né? Então, veja, conectores muitas vezes dão ideia de adição, conectores às vezes vão dar a ideia de contraposição, né, de contraste, outras vezes ele vai dar a ideia de escolha. Mas também nós podemos ver os conectores apresentando a ideia de consequência, de resultado. Então, qual que é o conector que eu vou utilizar quando eu quero passar a ideia de consequência ou resultado? Veja só aqui, ó. Então, nós temos o conector so, que pode ser traduzido por então, por isso, né? Então, o so, aqui ele funciona, ele traz essa ideia de consequência. Vamos ver na frase. I am tired, so I'm going to sleep. Eu estou cansado, então eu vou dormir. Veja que na ideia do contraste, quando eu usei o but, eu fiz algo totalmente na contramão do que a frase me pedia. Mas agora não, agora eu estou apresentando um resultado, uma ideia de lógica. I am tired, eu estou cansado, então eu vou dormir. I am tired, so I'm going to sleep. Então eu uni essas duas frases com um conector de consequência. Isso traz mais fluidez para a minha frase, né? Veja o segundo exemplo. Nós temos aqui, ó. It is raining, so
We are staying home. Está chovendo, então nós vamos ficar em casa. É isso que diz a frase, porque é o que faz sentido, é o que traz lógica aí, né? A ideia aqui é de consequência. Poxa, está chovendo, então o melhor é a gente ficar em casa. It is raining, so we are staying home. Então a ideia do so aqui é consequência. Então veja, vimos conectores como o and, que apresenta a ideia de adição, o but, que é a ideia de contraste, o or, que é a ideia de escolha, e o so, que é a ideia de resultado, consequência, né? Então são conectores que não bastam só eu entender, eu traduzi-los. Eu preciso entender como eles funcionam, porque isso me ajuda a interpretar textos. Às vezes você consegue interpretar melhor um parágrafo entendendo a função desses conectores no texto. Você consegue entender melhor uma pessoa falando quando você ouve e já sabe a ideia que ela quer passar com aqueles conectores. Vamos ver agora esses conectores. Eu quero convidar você para ver esses conectores sendo utilizados em contexto. E nós vamos fazer isso através de um vídeo. Nós vamos assistir um vídeo e eu quero que você tente observar onde os conectores vão aparecer, em quais frases, em que momentos e quais conectores desses que nós vimos nós conseguimos observar nessa animação. Então acompanhe esse vídeo. Hey guys, let's plan something fun for the weekend. I want to play soccer and invite more friends. I like soccer, but I also want to watch a movie. Do you want to play soccer outside or stay at home? It might rain, so staying home is a good idea. We can watch a movie and eat snacks. I like that, but I still want to play soccer. We can play in the morning and watch a movie later. Great idea. I am excited, so I will bring popcorn. Nice! Let's do both. Muito bem, então vimos aí a reunião dos amigos, onde eles estavam discutindo muitas coisas, então eles apresentaram suas ideias, eles apresentaram ali as suas opiniões e nós observamos muito dos conectores que nós vimos. Eu destaquei algumas frases desse diálogo, dessa conversa, dessa reunião de amigos, para a gente entender como que os conectores ajudou eles a expressar suas opiniões, suas ideias. Veja só a primeira frase aqui, que vai aparecer para você. Então, nós temos aqui ela dizendo, I want to play soccer and invite more friends. Então, primeiro aqui nós temos o auxílio da imagem, nós temos a bolinha de futebol aqui indicando, né, que ela está falando de soccer, de futebol. Então, ela está dizendo, eu quero jogar futebol. E então ela usa o conector and invite more friends. Qual é a ideia aqui? Então, ela está querendo mais de uma coisa. Ela está querendo duas coisas aqui. Ela quer jogar futebol, I want to play soccer, e ela também quer convidar mais amigos, invite more friends. Então, a ideia aqui é de adição, ela está querendo fazer mais de uma coisa. Então, na oração 1, ela quer jogar futebol, na oração 2, ela quer convidar mais amigos. Então, a ideia aqui é de adição. Perceba como isso pode ser útil, por exemplo, nas suas provas que você vai fazer nos exames nacionais, né? Você pode, às vezes, não entender todos os termos ou as orações que estão sendo ditas, mas se você percebe que no texto tem vários and, né? Então, como é esse o caso, você sabe que tem ideias sendo colocadas ali em adição. A pessoa está colocando e somando várias ideias. Então, isso ajuda você na sua compreensão, na sua interpretação do texto. Então, aqui, ó, I want to play soccer and invite my friends. Eu quero jogar futebol e convidar mais amigos. Então, vamos ver a próxima frase aqui. Nós temos outra frase, olha só. I like soccer. I like soccer. Então, nós temos já a primeira oração aqui, ó. Você já deve ter entendido aí o que essa frase quer dizer. Ela está dizendo, né, que ela gosta de futebol.
I like soccer, but, olha só o but aqui, o nosso conector, but I also want to watch a movie. Então, olha só, ela diz, I want to watch a movie. Watch a movie é assistir um filme. Então, veja, tem duas coisas aqui que estão sendo contrapostas, né? Ela quer jogar futebol, mas ela quer assistir um filme também, né? Ela quer assistir um filme. E aqui ela contrapõe porque é algo que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eles estão ali decidindo. Então, ó, I like soccer, eu gosto de futebol, mas eu também quero assistir um filme. Ela está contrapondo a ideia da primeira oração. Então, a ideia aqui é de contraste. Então, observe aqui que nós temos um contraste sendo realizado aqui nessa frase. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui, do you want to play outside or stay at home? Aqui é uma pergunta onde ela dá duas opções. E esse conector é o conector certo, né? O conector para escolhas. Então, você quer jogar lá fora ou ficar em casa? Então, o que vocês querem? Então, ela está perguntando ali, pedindo a opinião dos alunos, dos colegas, né? Então, você tem aqui, do you want to play outside or stay at home? Então, a conjunção, o conector de escolha sendo utilizado aqui. Nosso próximo exemplo, it might rain, so staying home is a good idea. It might rain. Olha essa primeira oração aqui, ó, pode chover. Então, ela está dizendo, pode chover. E o conector aqui é uma ideia de resultado, consequência, lógica. Então, assim, ó, pode chover. Então, ficar em casa é uma boa ideia. Olha só a ideia de resultado aqui. É a ideia daquilo que faz sentido, né? Daquilo que é o lógico, é o mais provável, é o resultado. Se vai chover, o ideal, então, é que a gente fique em casa, né? Então, a discussão dos amigos ali. Então, perceba que nesse diálogo, os conectores foram utilizados para ajudar eles a expressar as suas ideias, a expressar ali as suas opiniões nessa reunião. Veja que num diálogo, mesmo que informal e coloquial, numa reunião de amigos, nós podemos utilizar os conectores, eles ajudam a gente a expressar as nossas ideias. Bem, vimos esses conectores, entendemos a sua função, para que eles servem, entendemos quais as ideias que cada conector quer passar. Agora vocês vão me ajudar a fazer algumas atividades aqui. Veja só, você vai completar o texto com o conector correto. É isso que está dizendo aqui o nosso enunciado em inglês. Complete the text with the correct connectors and, but, or, ou, so. Então, aqui, ó, você vai completar com o conector correto. A gente vai ler a frase e tentar completar da maneira correta, com aquele conector que faz mais sentido. Então, vamos começar aqui pela primeira frase. Nós temos, Pedro wants to play soccer. Julia wants to invite more friends. Então, essas são as duas orações. A primeira oração aqui, vamos começar pelas palavras que nós já estamos familiarizados na aula de hoje. Olha o soccer aparecendo de novo aqui, ó, né? Play soccer, jogar futebol. Então, olha só, Pedro quer jogar futebol. Essa aqui é a primeira oração. E Júlia quer convidar mais amigos. Veja que essa ideia aqui não é uma ideia de contraposição, né? Porque aqui dá benzinho para fazer as duas coisas. Você, para jogar futebol, você pode chamar mais pessoas. Aliás, é até bom que você chame mais amigos, né? Mais gente, porque aí dá para formar mais time, dá para colocar mais gente para brincar. Então, é uma ideia que está sendo adicionada. Então, se a ideia das minhas frases é uma ideia de adição, qual desses conectores aqui eu vou utilizar para completar a minha frase da melhor maneira, né? Então, olha só, se eu dissesse Pedro wants to play soccer, but Julia wants to invite more friends, não faria sentido.
O but ele é uma ideia de contraste, não é isso que a gente quer. Mas o que melhor se encaixa aqui é justamente o and. Então veja só, Pedro wants to play soccer and Julia wants to invite more friends. Então a ideia aqui do and é a ideia de adição, né? Adição. Muito bem, já resolvemos aqui a nossa primeira frase, vamos partir para a segunda. A segunda diz assim: Solomon likes soccer. He also wants to watch a movie. Então, olha só, duas frases aqui, né? Duas orações. Solomon's likes soccer. He wants to watch a movie. Então, o Solomon, ele gosta de futebol, mas ele também quer assistir um filme. Só que são duas atividades meio opostas, né? Não dá para você fazer um e o outro. No contexto de uma conversa ali do que você quer fazer, então, ou você vai jogar bola ou você vai assistir um filme. Então, a ideia aqui é de contraste, né? Algo que contrapõe para que essa frase faça sentido. Qual desses conectores aqui, eles trazem a ideia de contraste? Vou até simbolizar aqui, ó, vou colocar o mais e o menos, porque são opostos. É o nosso but, que significa mais, porém, entretanto. Então, nós temos aqui o but, né? Então, Solomon likes soccer, but he also wants to watch a movie. Ele gosta de futebol, mas ele também quer assistir um filme. Vamos lá, temos mais algumas frases aqui. Veja essa próxima. Vitória asks, do you want to play outside? Stay at home. Veja que é uma pergunta, né? E aqui eu tenho duas frases aqui, né? Duas orações. Vitória asks, do you want to play outside? Você quer jogar lá fora, ficar em casa? Veja que ela está dando duas opções. Então, são conectores. Se eu for utilizar um conector aqui, vai ser aquele que me possibilita dar ideia de opções. E o conector que faz isso é justamente o or. Né? Do you want to play outside or stay at home? Você quer brincar lá fora ou ficar em casa? Então, veja que eu liguei aí as minhas duas orações com um conector que dá a ideia de opções, né? Vamos para a próxima frase, nós temos aqui, It might rain. Bruno thinks staying home is a good idea. Então, veja, aqui nessa frase agora, eu tenho a primeira oração que está dizendo que pode chover. It might rain. Pode chover. Aí, ó, Bruno thinks staying home is a good idea. Bruno acha que ficar em casa é uma boa ideia. Então, olha só, é algo que faz sentido, é algo que é o mais provável, que é o mais lógico, que é o resultado, que é o mais óbvio. Qual o conector que me ajuda a ter essa ideia? Você vai lembrar justamente do so. Então, olha só como fica a frase. It might rain. So Bruno thinks staying home is a good idea. Pode chover, então Bruno acha que ficar em casa é uma boa ideia. Veja como faz sentido, né? Veja como fica mais claro, mais fluido, o meu texto fica mais objetivo nesse sentido, né? Então vamos para a nossa última frase aqui. The group decides to watch a movie. Eat snacks together. Então, o grupo decide assistir um filme, aí a outra frase, comer uns lanches juntos. Então, como que fica aí essa minha frase? Eu preciso de um conector que ligue. Agora você já está acostumado, você está vendo aqui que as frases estão sendo adicionadas, né? São duas coisas que eles querem fazer. Então, o conector que eu vou utilizar é o and. Né? Aqui é um AND, tá bom? Então, the group decides to watch a movie and eat snacks together. O grupo decide assistir um filme e comer os lanches juntos. Então, dessa forma, nós temos aqui as nossas frases.
ok? Completadas. Nós temos mais duas frases aqui que vão aparecer para vocês. Pedro still wants to play soccer. Então, nós temos uma frase, the group makes a new plan. Então, como que vai ficar? Mais uma vez, a ideia de adição aparecendo. Então, nós temos aqui a conjunção, o conector que vai ser o and. O and, mais uma vez, o and aparecendo para a gente aqui, ó. And, né? And the group makes a new plan. They can play in the morning, watch a movie later. Agora estamos aqui nessa próxima frase. Então, eles podem jogar de manhã e assistir um filme, né? Então, vamos ver aqui. Então, olha só. Aqui, ó, nessa frase, Pedro still wants to play soccer. Vamos corrigir aqui, porque não é a ideia do and. Olha só, hein? Olha só, a gente não pode deixar passar aqui. Veja só. Pedro still wants to play soccer. O Pedro, ele quer jogar futebol. E o grupo fez um novo plano. Então, é algo que está sendo oposto. Então, aqui eu vou utilizar o quê? Nós temos aqui o so, que é a ideia de resultado. Não é o oposto, é o resultado, é a lógica, é o mais provável. Muito bem, agora a nossa frase está certinha aí, para a gente não se confundir com os conectores. Na última frase, they can play in the morning, watch a movie later. Então, na última frase, nós temos agora sim o and aparecendo aqui mais uma vez. Eles podem jogar pela manhã e assistir um filme mais tarde, duas ideias sendo adicionadas. Muito bem, nós vimos aqui os conectores de adição, conectores de contraste, de conclusão, lógica de resultado, né? E conectores de escolha. Entendemos o seu uso, espero que tenha ficado muito claro para você e nós nos vemos na próxima aula.